Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui juntos para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e principalmente trazer as principais notícias aí que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, corporativo e econômico. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia aqui. Então não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse material também em PDF antes das 7 horas da manhã. Aproveite, deixe esse conteúdo aí com o sininho ativado também e todos os dias você pode acompanhar ao vivo ou posteriormente gravado aí o conteúdo aqui do que esperar do mercado hoje, o nosso Morning Call. Hoje, dia 2 de agosto de 2021, finalizamos aí o primeiro mês do segundo semestre, um mês aí com bastante oscilação e vamos olhar um pouquinho então para aquilo que aconteceu na sexta-feira, lá no dia 30 de julho, no mercado a nível global. Um dia de bastante oscilação, como foi basicamente o retrospecto do mês de julho, né? Muita oscilação. Fechamos a sexta-feira aí com bastante queda nas principais bolsas mundiais e o índice Ibovespa basicamente derretendo, perdendo aí muito e chegando aí na casa dos 121 mil pontos, com muita especulação e principalmente aí muita desconfiança de investidores estrangeiros. O impacto mais forte aqui tem muito a ver por conta do risco fiscal brasileiro, que volta aí a assombrar os investidores estrangeiros que olham aqui para os investimentos no Brasil, principalmente aí após suspeitas, né, notícias aí de que o governo poderia extrapolar o teto de gastos para pagar aí o aumento do Bolsa Família. Essa é uma das bandeiras do atual presidente Jair Bolsonaro, de duplicar aí praticamente, de dobrar aí, bem dizer, o valor pago aí no Bolsa Família. E caso isso fosse comprovado aí, essa mudança em relação ao teto de gastos, o exterior fica com receio aí, principalmente aí do risco fiscal, o Brasil não conseguir pagar as suas contas. O dia já era, né, a sexta-feira, de expectativas ruins, né, por conta das repercussões das políticas regulatórias lá na China, que aconteceram na semana passada e foram retomadas com mais força aí na sexta-feira, as regulações sobre diversos setores. E aí nós tivemos aí na bolsa de Dalian, na China, a média aí de queda de 8% aí com toda essa regulação no preço do minério de ferro, o que fez com que a nossa companhia Vale aqui, que tem um peso muito forte no índice Ibovespa também, caísse aí cerca de 4%, o que obviamente aí mexeu bastante aí com as bolsas mundiais e a bolsa brasileira. Olhando ainda para o exterior, lá nos Estados Unidos, o resultado do PCI, né, que é uma das métricas de inflação, tem o PCI e o PCI, né, que são as duas métricas utilizadas principalmente para análise da inflação. O PCI veio abaixo da expectativa, então tranquilizando um pouco mais os mercados, mas as quedas aí nas ações, principalmente da Amazon, como nós falávamos na sexta-feira pela manhã aqui já, tiveram aí, de acordo com o balanço, se esperava mais do balanço da Amazon, fizeram com que as ações caíssem e automaticamente aí o índice Nasdaq e outros índices afundaram juntos aí por conta dessa expectativa aí do mercado. Já quando a gente olha para a Europa, lá continua muito forte a preocupação por conta da inflação, né? O IPC, Índice de Preços ao Consumidor, que foi divulgado forte na Europa na sexta-feira, subiu além das expectativas e as perdas nas bolsas europeias só foram amenizadas aí pelos bons resultados de PIB que nós tivemos na Europa como um todo e também tivemos uma redução no número de desempregados na Europa e um momento ainda com bom resultado aí das principais empresas aí que divulgam seus balanços na Europa aí nos últimos dias. Olhando ainda para todo esse cenário aqui no Brasil, muitos investidores aí levando recurso para fora, né, e forçando automaticamente uma taxa, uma forte taxa de juros requerida aqui no Brasil. Isso tudo ainda em um momento hoje, como nós temos a divulgação do Boletim Focus e a semana aí onde nós temos aí reunião do Copom para uma definição sobre taxa de juros em todo esse momento conturbado que estamos vivendo. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral e aí sim nós conseguimos interpretar um pouco mais todo esse cenário. Na sexta-feira, o índice
Ibovespa caiu 3,08%. Chegamos aí na casa dos 121.801 pontos, então realmente bem aquém daquilo que se imaginava para o fechamento aí do mês de julho. O dólar ele subiu 2,59%, chegando a R$ 5,21. Lembrando que estávamos em um momento aí de voltar o dólar aí talvez abaixo dos R$ 5, né? Um momento de queda da moeda norte-americana que subiu forte também por conta de todo esse risco fiscal brasileiro, tudo isso atrelado à política de forma geral. As bolsas internacionais nós tivemos aí nos Estados Unidos a Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, caindo 0,71%, chegando aí a 14.672 pontos. O índice S&P 500 caiu 0,54% a 4.395 pontos e Dow Jones que caiu 0,42%, fechando aí o pregão a 34.935 pontos. Já olhando para a Europa, nós tivemos o euro subindo aí 0,87% a R$ 6,07. Lembrando aí que as bolsas europeias também fecharam antes e aí não sofreram tanta oscilação em relação às mudanças, principalmente aí da Bolsa Brasileira. E indo para as bolsas, nós tivemos aí o DAX na Alemanha caindo 0,61% a 15.544 pontos, o CAC na França caindo 0,32% a 6.612 pontos, e no Reino Unido aí nós tivemos uma queda aí de 0,65 a 7.032 pontos. Já olhando para a Ásia, que nós falávamos ainda na sexta pela manhã, o fechamento das bolsas asiáticas, a China caiu 0,29% a 14.473 pontos e o Japão aí caiu 1,80%, chegando aí a 27.283 pontos, fechamento da última sexta-feira, último pregão inclusive do mês de julho de 2021. Já olhando agora para o cenário de cripto, tivemos ainda bastante oscilação no final de semana, principalmente do Bitcoin, né? Mas olhando aí para o fechamento de sexta-feira, alta de 3,72% no Bitcoin e alta de 5,08% no Ethereum, né? Então bastante positivo aí o mês de julho para as criptomoedas que voltaram, principalmente o Bitcoin, a crescer bastante. O Bitcoin volta aí naquele patamar de $40 mil, mas óbvio a gente fica aguardando aqui possíveis mudanças e diariamente a gente comenta sobre isso. Olhando aí para petróleo futuro, que sofreu bastante aí na sexta-feira, ele ainda não chegou a sofrer o revés específico aí de mercado, né, das commodities aí como nós tivemos na sexta-feira, mas o Brent fechou a negociação aí a $75,14 e o WTI a $73,72 o barril. A perspectiva aí já nas primeiras horas desse dia é uma queda aí de pouco mais de 1% já no petróleo futuro, né, na negociação de petróleo, também muito por conta aí da regulação na China e a queda da commodity do minério de ferro, que também afeta outras commodities a nível global. O índice do medo, o índice S&P 500 VIX, que sempre falamos sobre ele aqui, com toda a crise, com tudo que aconteceu na sexta-feira, ele subiu 3,05%, voltando aí a 18,24 pontos, e a gente sempre relembra aqui que o índice VIX, o índice do medo, ele traz a pontuação aí em relação a volatilidade ao risco do mercado de ações, e quanto mais alto esse número, essa pontuação, maior a volatilidade, então maior o risco no mercado de ações, e automaticamente com as oscilações se torna mais volátil, se torna mais arriscado esse mercado. Metais futuro, nós tivemos aí o ouro olhando aí para o mês de agosto já fechando aí a $1.812,30 a onça. Alumínio futuro também na mesma perspectiva, fechando a $2.597,75. E ferro refinado, olhando para o mercado futuro, nós tivemos aí na sexta-feira fechando na negociação de $211,99 a tonelada. Olhando aí para as principais altas, que nós sempre trazemos aqui, as 5 principais altas do índice Ibovespa, de acordo com tudo que aconteceu, nós tivemos aí apenas 3 ações do índice Ibovespa que ficaram no cenário positivo. As 3 que ficaram aí foi
T3, né, que é Vivo, a telefônica, né, subindo 0,39% a R$ 41,21. JBS S3 subiu 0,34% na sexta-feira e fechou aí o pregão a R$ 32,05. E Cielo 3, Cielo subiu 0,30% também e fechou a cotação na sexta-feira a 3,38. Como a gente disse, o índice Ibovespa derreteu na sexta-feira e a gente vê claramente aí as principais quedas aí, com o Rent 3, que é Localiza, caiu 7,36%, mesmo após divulgação de balanço, onde ela vinha muito bem, inclusive com altas no dia anterior, e fechou a cotação a R$ 62,15. BID11 caiu 5,99%, Banco Inter a R$ 70,98. Vale 3 caindo 5,89%, principalmente aí por conta aí da queda no minério de ferro lá na bolsa de Dalian, né, como nós falamos na abertura do nosso Morning Call, e fechou aí a cotação a R$ 108,76. LCAN 3 caindo 5,85% a R$ 27,19, e BRAP 4, que é Bradesco, a 5,66% de queda a R$ 73,96. Foi o fechamento aí das principais quedas do índice Ibovespa na sexta-feira, o que obviamente aí preocupou bastante os mercados. Olhando agora um pouquinho para indicadores, já olhando para essa semana e tudo aquilo que pode acontecer, hoje vale a pena ficar de olho aí na divulgação do Boletim Focus, né? Lembrando aí todo o cenário aí de juro futuro e também o cenário de perspectiva de inflação que foi mudado por diversas instituições financeiras pode impactar aí no Boletim Focus de hoje, então vale a pena ficar de olho aí por volta de 8h30, 9 horas ele já é divulgado. Também temos a divulgação da balança comercial do mês de julho, né? Também vale a pena ver a entrada e saída de recursos. E o PMI industrial aqui no Brasil, também vale a pena ficar de olho nesses indicadores. Lembrando, essa semana nós temos reunião do Copom, então tudo isso também deve estar dentro de um mesmo foco, olhando já para amanhã e quarta-feira, que é o dia que o Comitê de Política Monetária se reúne aí para definições aí sobre políticas monetárias e taxa de juros. Olhando para o exterior, hoje vale a pena ficar de olho nas vendas do varejo lá na Alemanha, que podem, obviamente, aí dar um panorama um pouco melhor em relação à inflação, mas principalmente a retomada econômica, né, com bons números traria aí um reflexo de retomada para a Europa como um todo, e divulgação aí dos PMI industrial lá na Alemanha, na França, na zona do euro, no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Lembrando aí, o PMI de forma geral, ele mostra um pouco, é um reflexo, né, olhando aí se nós teremos um avanço, uma perspectiva aí de avanço na retomada econômica, nesse caso no setor industrial, ou se teremos uma contração ou uma manutenção na forma como ele está. Essa é a ideia do PMI, a gente pode falar um pouco mais sobre ele num outro momento aqui, trazendo especificamente aí o significado aí, ou como é calculado o PMI de todos os setores. Olhando aí para o Brasil, principalmente cenário político, né? Hoje aí retomamos, a partir de hoje, dia 2 de agosto, retomamos aí o fim do recesso parlamentar, então as atividades no Congresso, principalmente, voltam à tona, então devemos ter cada vez mais impacto da política no cenário corporativo, econômico e financeiro como um todo. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses setores, obviamente dentro daquilo que acontece e trazendo aí aquilo que pode impactar o nosso dia a dia. O foco da CPI da Covid agora, a comissão quer principalmente buscar provas, né? Existe aí um receio da comissão de investigação parlamentar de que falte provas para sustentar um relatório mais robusto, né? A ideia, obviamente, é demonstrar pela investigação da CPI que houve irregularidades aí na tentativa de compra, né, na assinatura de contratos aí de compra de vacinas, tanto da Covaxin quanto outras vacinas, e obviamente agora a comissão busca provas para sustentar esse relatório e obviamente levar isso adiante. O final de semana ainda foi marcado por diversas manifestações, tanto favoráveis quanto contrárias ao presidente Jair Bolsonaro, ambos os lados aí defendendo seus pontos de vista. Os manifestantes aí que foram às ruas
apoiar o presidente Jair Bolsonaro foram apoiar ali a questão demonstrar-se favoráveis aí ao voto impresso, né? Uma das grandes brigas aí do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso e também com o STF, principalmente aí com diversas declarações do presidente, inclusive de que se não houver voto impresso não haveria eleições em 2022, o que gera outras preocupações que a gente fala inclusive sobre isso. Já por outro lado, diversos manifestantes também foram às ruas pedindo aí o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, inclusive aí uma pesquisa recente demonstrando aí que para cerca de 54% dos entrevistados, o presidente Jair Bolsonaro estaria envolvido diretamente aí em situações de corrupção, o que acaba automaticamente aí trazendo um descrédito também ao presidente e a tudo aquilo que ele defende dentro da sua eleição, na eleição passada, né, da sua campanha, e obviamente já olhando aí para a polarização Lula-Bolsonaro, que é a eleição 2022, e todo mundo olhando e buscando uma terceira via que possa aí disputar forte as eleições de 2022. Voltando ali, como a gente disse anteriormente, né, os parlamentares agora têm cobrado explicações do presidente Jair Bolsonaro devido a essas ameaças. Lembrando, a gente já teve o presidente Jair Bolsonaro em um outro momento fazendo essa ameaça. Também o ministro das Forças Armadas, o Braga Neto, também das Forças Armadas, não, do Ministério da Defesa, né, também o general Braga Neto falando aí, ameaçando o Arthur Lira que se não houvesse aí a aprovação do voto impresso, não haveriam eleições em 2022, e agora diversos partidos aí, dirigentes de partidos se reúnem para cobrar do atual presidente Jair Bolsonaro explicação aí sobre esse tipo de ameaça, e a Rede, né, um dos partidos envolvidos nessa questão, também solicitou aí que cada vez que o presidente faça algum tipo de ameaça nesse sentido, ele seja multado, e essa multa aí é o equivalente aí a próximo de R$500 mil por cada vez que ele se manifeste nesse sentido, ameaçando essa questão de não haver eleições em 2022 se não houver também aí o voto impresso. O STF, Supremo Tribunal Federal, ele ressalta aí que, agora voltando do recesso também, né, uma das principais tônicas vai ser ressaltar a atuação dos três poderes, principalmente pelo momento delicado, e que um poder não deveria interferir na decisão ou na atuação dos demais, e o próprio Supremo ele decide agora no mês de setembro se o presidente Jair Bolsonaro poderá depor por escrito a Polícia Federal no caso dos ataques antidemocráticos, né? Lembrando, a Polícia Federal tem investigado aí o que se chama aí de milícias digitais, inclusive, né, que o governo participaria desses ataques aí antidemocráticos, né, ataques aí contra o STF e diversos outros ataques aí que estão sendo investigados aí, principalmente nas mídias digitais, e é uma investigação da Polícia Federal que já pediu o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, e agora em setembro, mês que vem, o STF decide então se Bolsonaro poderá depor por escrito ou terá que pessoalmente aí depor na Polícia Federal. Tudo isso aí deve impactar o mercado hoje e nos próximos dias, obviamente. Continuando aí falar um pouquinho sobre a economia, o Senado norte-americano deve ceder aí a liberação do plano de infraestrutura, né, do plano de Joe Biden, ainda nessa semana. Já estávamos há algumas semanas na negociação entre republicanos e democratas para dar andamento e definir qual valor aí vai ser utilizado aí no plano de infraestrutura. Lembra que o Joe Biden ele tinha uma ideia lá de até 3 trilhões, basicamente, para ser utilizado aí num período de até 8 anos no plano de infraestrutura. Inicialmente havia uma contraproposta aí na casa de um pouco menos 970, 980 bilhões, né? Proposta aí pelo Senado norte-americano, e essa negociação parece que está próxima de ter um fim. A ideia principalmente do Senado norte-americano é não precisar aumentar os impostos das empresas, que era um dos focos aí para recuperar esse recurso aí que o presidente Joe Biden tinha inicialmente. Mas essa semana devemos aí ter a liberação, deve dar continuidade nesse sentido, e isso obviamente aí impacta diretamente a economia norte-americana, a maior economia do mundo, e por consequência as demais economias
também seguindo esse fluxo. Com o risco fiscal e risco político aqui no Brasil, no mês de julho aí, os investidores estrangeiros tiraram cerca de 7 bilhões de dólares da Bolsa Brasileira. Então vínhamos aí de um superávit, né, investidores confiando aí em diversos ativos da Bolsa Brasileira investindo, e por conta aí do risco fiscal e do risco político, a crise política aí no mês de julho, principalmente mais ao final do mês, cerca de 7 bilhões aí foram retirados então da B3, da Bolsa Brasileira. Diversos especialistas apontam que esse revés da Bolsa na sexta-feira e no mês de julho como um todo não significa aí que mudou o viés, né, que estaríamos em um viés de queda, mas obviamente aí criando novas oportunidades para muitos ativos, lembrando aí que essa saída, muitas pessoas acabam vendendo seus ativos e sobram oportunidades aí de fazer compras mais baratas. Lembrando, isso não é uma recomendação também, não fazemos recomendação aqui, mas trazendo estatísticas de forma geral e notícias econômicas. Continuando a falar sobre notícias econômicas, um estudo mostra aí que 7 de cada 10 pessoas não conseguem aí ter renda superior aos gastos, ou seja, aumentando cada vez mais o seu endividamento e corroborando com aquilo que a gente já falou bastante na semana passada, de que pessoas, famílias e empresas têm aumentado seu endividamento aí desde 2020 e 2021, obviamente acarretando aí um pouco mais de pressão nesse sentido por conta aí da Covid-19 e muitas pessoas aí que perderam o emprego, reduziram a sua renda, então automaticamente aí tiveram que optar muitas vezes aí por busca de créditos para conseguir continuar mantendo aí as suas famílias. Mais um dado preocupante, principalmente para quem atua no mercado financeiro, para quem gosta aí da parte de investimentos, né? Com as pessoas aí tendo renda inferior aos gastos, sobra menos opções aí para que essas pessoas invistam, ou sobram menos opções de pessoas para investir. E a Anvisa, notícia importante aí, recebeu aí nesse final de semana pedido aí para um estudo de vacina da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e também o Instituto Butantan em São Paulo pediu a Anvisa aí para testar a Coronavac em crianças e adolescentes, né? A partir de 3 anos, de 3 a 17 anos, seria aí o foco dos testes aí da Coronavac pelo Instituto Butantan em São Paulo. Então, obviamente, aí evoluindo cada vez mais a vacinação e a imunização da população, podemos voltar a ter uma vida mais normal e voltar também a crescer a economia de forma geral como nós precisamos. Entrando um pouquinho no mercado corporativo, a Uzi Minas, que agora está com o caixa repleto, né, está com um bom caixa, ela retoma aí projetos de galvanização e expansão, principalmente aí da empresa, até 2030. Né? Ela voltou aí com um projeto que ela tinha de expansão até 2030 e principalmente aí com o momento em que ela vive, principalmente após divulgação também de balanços e com um bom caixa, olhando aí para essa evolução até 2030. A China continua tentando frear o preço do minério de ferro, né? Como nós já vimos aí, na sexta-feira caiu mais de 8% lá na Bolsa de Dalian. Existe uma perspectiva ainda de tentativa de controle do minério de ferro aí de forma geral na China durante essa semana e as próximas, né? Algo que a China já vem fazendo há alguns meses, alguns períodos conseguindo um pouco mais, outros sem tanto êxito, mas isso acaba freando também principalmente a companhia Vale, né, que é a empresa aí que é a segunda, lembrando, após a Austrália, a Vale é a empresa aí que mais exporta para a China minério de ferro, então isso acaba impactando o mercado de forma geral. Gigantes do petróleo mundial, Shell e outras empresas aí começam a voltar os olhos para a exploração do gás natural no pré-sal brasileiro, então também surgindo, quem sabe, aí, oportunidades futuras, não somente com o petróleo do pré-sal, mas também o gás natural. Lembrando que também a própria Petrobras tem conseguido ampliar a sua captação de petróleo aí no pré-sal nos últimos anos, né? Então existe aí uma grande oportunidade, os investimentos em sua maioria já foram feitos, e isso tudo aí olhando para pré-sal também pode trazer ganhos aí para essas empresas aí no médio e longo prazo.
A Eletrobras, que inclusive aí tem toda a aprovação e aguardando aí os próximos passos aí para desestatização e quem sabe privatização da companhia, mas nesse meio tempo a Eletrobras aprovou aí cerca de 45 milhões de investimento aí da companhia até o ano de 2025, tanto para geração quanto para distribuição, principalmente aí de energia elétrica por parte da Eletrobras. E hoje, importante ficarmos de olho, temos divulgação de resultados, né, de balanços de empresas listadas na Bolsa Brasileira. Hoje tem aí divulgação de balanço do Itaú, da BB Seguridade, da PetroRio, da Pag Menos, da Copasa, da Marco Polo, da Heringer e Teca também são os balanços aí a serem divulgados no dia de hoje. Agora são 6h17 da manhã, olhando um pouquinho já para abertura e fechamento de mercado, nós já temos as bolsas asiáticas fechadas e tivemos aí na China uma recuperação um pouco maior em relação à semana passada. Abrimos a semana aí com a bolsa chinesa subindo 2,25% a 14.798 pontos. Ainda mantendo os olhos na Ásia, a bolsa Nikkei no Japão, que também já está fechada desde as 3 horas da manhã, também aí teve uma alta de 1,82%, chegando aí a 27.781 pontos após a semana passada termos as diversas quedas e principalmente toda a parte de regulamentação na China aí, que acabou ocasionando diversas perdas em demais mercados. E olhando aí para o restante das bolsas, perspectiva de alta nessa segunda-feira, né? Olhando para a Europa, principalmente aí, a Europa de olho aí na divulgação de balanços de resultados aí de diversas empresas, que foi muito positivo, e como a gente falou lá na abertura do nosso Morning Call, foi o que segurou um pouco a queda das bolsas europeias também na sexta-feira. Nesse momento, olhando aí para as bolsas europeias, nós temos o DAX na Alemanha subindo 0,32%, na França o CAC sobe 0,90% e no Reino Unido a alta é de 1,04%. E olhando o pré-market também dos Estados Unidos, lembrando, essa é uma semana que inclusive nós temos a divulgação do payroll e que é a geração de empregos lá nos Estados Unidos, e também uma boa perspectiva para essa segunda-feira. Dow Jones nesse momento sobe 0,5%, S&P 500 sobe 0,60% e Nasdaq também sobe 0,60% nesse momento, 6h19 da manhã. Perspectiva do índice Ibovespa é acompanhar as bolsas internacionais, principalmente as bolsas americanas. Então, uma tendência de alta também para o índice Ibovespa, mas óbvio o mercado é soberano e o noticiário interno também pode fazer com que haja um descolamento ou potencializarmos alguns ganhos, né? Principalmente aí por conta da forte queda na sexta-feira, então podemos aí potencializar alguns ganhos e subir além do que sobe as bolsas norte-americanas nesse dia. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos novamente aqui para falar então sobre o fechamento de mercado hoje e as principais notícias que podem continuar impactando o mercado de forma geral. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo, que assim o YouTube entrega de forma gratuita esse material para cada vez mais pessoas. Boa semana, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.